Alô, turma da bola, do canal Coisas da Bola. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Canal esse que, pô, graças a vocês, estou muito feliz em estar realizando compartilhar o meu passado de futebol junto com os amigos do futebol. Pedindo àqueles que não se inscreveram no canal, que se inscrevam no canal, é grátis, né? Não paga nada. E o meu agradecimento a todos aqueles que já estão inscritos no canal, compartilhem os vídeos que a gente vem fazendo, estão passando aqui pelo canal Coisas da Bola, pessoas que fizeram muito pelo futebol brasileiro, futebol mundial, e ainda estão fazendo, né? Muitos continuam em atividade. Aqueles que passam por aqui, a gente vai relembrando, eles vão me ajudando, porque a maioria deles eu convivi, fiz amizade, aquelas amizades verdadeiras que a bola também nos proporciona. Então, a gente vai indo. E dizendo aí ao pessoal que está assistindo que logo, logo teremos a primeira live do canal Coisas da Bola. Aguarde, hein? Essa live aí vai ser importante porque vai ser uma oportunidade que o canal terá para agradecer a todos aqueles que estão compartilhando os nossos vídeos, estão participando, estão mandando mensagens de apoio, sugestões, tudo tá bonito. O meu convidado de hoje é um cara que muitos conhecem, outros, principalmente os mais novos, vão começar a conhecer agora. E esse vídeo, todos os vídeos que o canal Coisas da Bola realizou até agora, todos foram importantes. Todos tiveram excelentes participações e grandes contribuições. Mas eu confesso que esse vídeo aqui vai ser um vídeo um pouquinho especial, que durante a conversa com o meu convidado, vocês vão poder entender o porquê do especial. Meu convidado de hoje é o Oscar Nunes Rodrigues, mas tem o Cíbero no meio. Ivan. Fala, gringo! Como é que tu tá, meu parceiro? Oscar, filho do querido Oscar Ruth, meu primeiro treinador profissional, o cara que me lançou no profissional. E eu, com o filho dele, eu vou compartilhar também a minha história com o pai dele, o Oscar. Mas vamos lá primeiro com o Oscar, o filho, vamos dizer. Oscar Filho, como é que está, Grego? Obrigado por ter aceito o convite do canal Coisas da Bola. Tudo bem, Cacau, tudo bem. Muito feliz em voltar a te encontrar, saber que tu está bem. E à tua disposição aqui, irmão. Teu ex-atleta, né? Vale Faz lembrar tempo. que trabalhei com o Cacau lá no Santa Cruz, de Santa Cruz do Sul, aqui. Incomodei ele um pouco, eu confesso. Mas tivemos grandes alegrias também, né, Magrão? É verdade. Oscar, me conta aí, principalmente para o pessoal mais jovem que está te assistindo hoje no canal Coisas da Bola, como chegou o Oscar goleiro? Puxou o pai, né? O pai foi um baita goleiro no Flamengo de Caxias, lá na época que tinha o Flamengo de Caxias. Me conta como chegou o Oscar Filho no futebol. Puxa, Magrão, eu tive uma escola em casa, né? Então havia sempre uma expectativa de que eu substituísse meu pai. Eu acredito que eu fui um goleiro bem inferior a ele, tá? Até pelo que eu pude ouvir de várias pessoas e cheguei a acompanhar ele no último ano de carreira lá no Flamengo de Caxias. Eu comecei aqui no Brasil de Pelotas, temos uma coincidência, né? Os dois. Comecei aqui, depois eu fui para São Paulo, certo? Depois eu tive no Paraná, retornei ao Sul contigo, no Santa Cruz, retornei a São Paulo e por lá fiquei uns 11 anos. Francana, Inter de Limeira, Paulista de Jundiaí. Depois eu estive em Belém do Pará, Figueirense de Santa Catarina, ali de Florianópolis, aí na tua terra agora, né? É, minha terra. E depois eu andei lá no Nordeste, no ABC de Natal, e encerrei minha carreira ali em Goiás. Então, quando começou a ficar aquela só promessa, né, Magrão?
entendeu? Tu trabalhava e quando ia Pô, receber não tinha nada, eu resolvi dar uma parada, trabalhei com a minha esposa e aí acabei retornando ao futebol na função de treinador de goleiro. desses clubes aí que tu citou aí, Brasil, Santa Cruz, ABC, Paulista de Jundiaí, Inter de Limeira, qual é o que te marcou assim? Porque sempre tem um clube que marca mais a pessoa, né? Eu vou te falar por mim, assim. O primeiro clube sempre marca a gente, né? Foi aquele clube que te dá uma oportunidade, esse aí realmente marca a gente. Eu tive aí, o Brasil de Pelotas me deu a primeira oportunidade de me profissionalizar, graças ao seu pai, Oscar Ruth, que foi o treinador que me profissionalizou. E teve clubes assim que eu passei que me marcaram bastante. O Esportivo de Bento Gonçalves foi um time que me marcou muito. Tive um grande momento no Esportivo como jogador. Aí Eu te depois. acompanhei, inclusive, nessa época, porque É, tu foi para o Grêmio, né, Magrão? isso, isso. E por isso que o Esportivo marcou. Dali eu fui para o Grêmio, que foi meu primeiro clube assim, de ponta, né? Então, a pergunta que eu faço para ti desses clubes todos aí, qual é o que mais te marcou, assim? Magrão, quando saí aqui do Brasil, eu fui para São Paulo, para o interior de São Paulo, fui para o Primavera de Indaiatuba, que hoje vai disputar a primeira divisão do Campeonato Paulista. Depois de anos, um grupo de investidores pegou agora e o clube ascendeu à primeira divisão. Tive uma passagem pelo São Paulo, meio relâmpago também, na época era o Cilinho, né? O Sim. Otacílio Pires de Camargo. Mas o clube que eu tive mais destaque, digamos assim, foi na Inter de Limeira, que eu fiquei 4 anos lá, nós fomos campeões brasileiros da Série B, com o Levir Coupe e depois o seu Pepe, que acabou indo só para colocar faixa, como eu digo. Então foi um clube que uma, uma satisfação muito grande de trabalhar e até hoje o pessoal me liga e lembra a minha palavra. Também tive uma nos anos 83, um clube espetacular. Eu tinha, na época, sido emprestado pelo Brasil de Pelotas É e mesmo, eu não terminou o sabia. empréstimo. Terminou o empréstimo, o Brasil tinha feito um valor para a Inter de Limeira, mas eu fiz um bom Campeonato Paulista. E o Brasil, na hora da negociação, resolveu mudar o valor e a Inter de Limeira não aceitou, né? Porque tinha Sim, já sido estipulado. E claro. aí eu vim me embora daquele time de 83 e no ano de 84 a Inter de Limeira foi campeão paulista, né? 84, Campeão paulista. 85. Exato. Isso. E eu peguei aquela turma ali da Inter de Limeira muito boa, o Bolívar, o Elzo, Isso, peguei, cheguei a pegar o o Bolívar também. Bolívar, o Elzo, o Adilson, é, Manguinha, Manguinha, pô, tinha um time Becos. muito bom, o Inter. Tinha um time muito bom, tinha um time E muito bom. E depois, era um time que investia bem também, né, ô Magro? E nessa época o pessoal de hoje não sabe, mas era uma dificuldade muito grande tu receber em dia, né, digamos assim. E a Inter tinha isso como prioridade. Ela honrava todos os compromissos, então foram, como eu te disse, 4 anos ali muito bons. e agora a gente está vendo aí a volta da Inter de Limeira, né? Ele conseguiu o acesso, né? Para o Campeonato Conseguiu. Brasileiro. E é bom, porque é um lugar bom, uma cidade boa e um clube É, o, merecedor. o interior de São Paulo é muito bom, né, o Cacau? Tu vê o Mirassol hoje. O Mirassol Ah, é de uma cidade ali de 30 mil habitantes, certo? Mas é um clube com uma estrutura que pouquíssimos clubes têm e pouquíssimas pessoas conhecem. Tem um centro de treinamento fantástico, com hotel, campos de é verdade. treinamento. Então há um investimento e depois o retorno, lógico, né? Então, o próprio Novo Horizontino, e que vem beliscando aí há 2 anos, 3 anos já, esse acesso à Série A também é um clube muito bem estruturado, um clube que investe muito. O interior de São Paulo em si tem clubes muito bons.
Tu concordas comigo que tu disputou bastante campeonatos, né, em regiões diferentes. O Campeonato Paulista, sem sombra de dúvida, para mim é o melhor campeonato que tem em termos assim, de qualidade e de. Porque, na realidade, existem os times do interior, mas time do interior fortíssimo, como o Bragantino, Mirassol, Novo Horizontino, o América antigamente, a Inter de Limeira. O Campeonato Paulista, não sei se Guarani de Campinas, Ponte a Preta, minha avaliação é poxa. a mesma tua. Com certeza. Eu acredito, Cacau, assim, ó, se nós analisarmos friamente, eu depois do Campeonato Brasileiro, eu acho que o Campeonato Paulista é o mais difícil. Tu sabe que existe um, tu sabe que nenhum campeão, nenhuma equipe foi tetracampeã em sequência no Campeonato Paulista, nenhuma. Nem o Santos de Pelé, nem Corinthians, nem Palmeiras, nem São Paulo, nenhuma equipe foi tetracampeão em sequência até hoje. Além do que, tem o interior que é fortíssimo, né? Tu tem Guarani Ah, de sim, sim. Campinas, que já foi campeão brasileiro. Tu tem Ponte Preta, que é um time que tem uma bagagem, um know-how muito grande. Tu citou o América lá atrás, nos áureos tempos, Ferroviário de Tinha Araraquara. Poxa, o São Caetano também, né? São Caetano, São a Caetano foi potência que era o São vice-campeão da Caetano. Libertadores, né? Foi campeão Ah, paulista. Santo André, grandes equipes, puxa vida. é, Então, é um campeonato assim, que abastece o país em termos de jogadores. é Porque verdade. depois do Paulista, a grande maioria dos clubes de Série A, de Série B, Série C vão pegar jogadores lá no interior de São Paulo. É verdade. Para mim, de todos os campeonatos que eu joguei, eu joguei campeonato gaúcho, joguei campeonato pernambucano, mas para mim o campeonato paranaense também eu joguei, mas o melhor de todos para mim, e eu tive duas oportunidades, uma pelo América e outra pela Inter de Limeira, para mim foi o Campeonato Paulista. Campeonato de uma qualidade muito boa e Muito boa, que me marcou muito na época. Me um marcou grau muito na de época. exigência alto, né, Cacau? Pô, tudo Então, jogo bom. nível alto, jogo bom sempre. Tu tá louco. E desses lugares aí, qual é a conquista que tu teve aí nesses clubes que tu passou, gringo? Como atleta ou como treinador de Como goleiro? atleta, como atleta, como Como atleta. Por atleta, enquanto, eu como fui atleta. campeão brasileiro pela Inter de Limeira, fui Inter de campeão Limeira. catarinense pelo Figueirense, campeão potiguar pelo ABC de Natal. Também tem uma estrutura muito boa, viu, Cacau? As pessoas não conhecem, mas tu trabalhou no Nordeste, tu sabe que o esporte é uma potência lá. O próprio Paysandu de Belém do Pará, povo louco por bola, fanático. Na época, o estádio comportava 70.000 pessoas, um clássico lá era lotado. Então, o nosso Brasil é muito vasto, né? Muito grande. E, e tem vários clubes aí que têm uma condição e um potencial gigante, né? É que nós aqui no Sul somos meio bairristas, né, É, Cacau? Tu há de convir comigo, né? pô, se Então, somos. então o pessoal desconhece, assim, o brasileiro, na realidade, desconhece esses clubes com esse potencial grande. É Mas que. É aqui no que. Brasil nós fomos. Aqui no Brasil nós fomos. Eu te peguei como atleta, né? Tu já naquela tua fase final, digamos assim, eu começando, nós fomos vice-campeão gaúcho e campeão do interior, lembra, com o Filipão Campeão. aqui? Ah, É. então. E tu Então, o sabe Grêmio que. naquele ano o Grêmio foi campeão mundial e nós ficamos em segundo lugar. Uma Tu campanha sabe muito que. boa. Mas no Brasil não vale ser vice, né? Não, não No vale, não Brasil, que eu vale. digo no país, né? País, Sim. vice-campeão não, Infelizmente, não, não vale. infelizmente é assim. Tu sabe que a gente fala, né? É que o futebol do Nordeste, por exemplo, essa Copa Nordeste que os caras fazem todo ano, pô, isso aí é um sucesso, meu. É um Sucesso sucesso. absoluto. Os Que campos tudo antigamente lotados, tinha, se tu lembrar, tinha a Sul Minas, né? o Que era Minas. uma, e foi extinta, que era um campeonato que era.
tinha uma qualidade muito boa, havia um intercâmbio grande, né? Então, é uma pena que tenha acabado. Os caras, tu sabe que às vezes eu fico me questionando, né? Porque tu sabe, com toda a honestidade, a minha vida toda foi futebol, tu sabe disso, né? Mas eu tenho uma preocupação muito grande com o futebol do momento. Sim. Preocupação em todos os sentidos. Porque, por exemplo, a gente está falando aí de uma Copa do Nordeste, falamos do torneio Sul-Minas. Hoje eu estava vendo uma notícia aí do próximo calendário do futebol brasileiro do ano que vem. Pô, um absurdo, né, cara? Os campeonatos regionais vão ter 11 datas. É um A absurdo. Copa, a Copa do Brasil vai virar um jogo só, não tem ida e volta. Parece que é por aí o caminho. Os campeonatos, por causa da Copa do Mundo, vão começar tudo junto. Começa o estadual, o brasileiro, tudo no mês de janeiro. Vai ser uma confusão incrível. Pô, eu não consigo entender, o pessoal não consegue uma Mas aí organização, cara. eu te pergunto, como é que um clube do interior sobrevive? Não, Ah, não, a maioria vai é, fechar. beleza. Tá. E aí nós vamos para o ponto principal. Como é que um atleta profissional sobrevive com uma condição dessa? Não, não tem Que, como. Não tem como. salvo Série A, Série B, que são campeonatos de elite, né? Campeonatos com uma condição muito boa, com datas de janeiro a dezembro, o restante são 11 datas, o Magro. Pois Então é, é um absurdo. mas aí é que entra aquilo que a gente estava falando antes, o poder da criatividade. Por exemplo, lá no Nordeste, o pessoal tem o campeonato Exato. dele, tem o campeonato cearense, tem o campeonato pernambucano, tem o campeonato baiano, e ainda tem a Copa do Nordeste junto. Como é que os caras se organizam? Cacau, é uma preocupação que eu tenho, sabe por quê? Puxa, porque é muito fácil falar de Série A e de Série B. Mas eu andei no interior muito tempo, né? Então, assim, sei a dificuldade que é para um profissional se manter ativo. E é muito difícil hoje em dia. Devido ao quê? Devido a essa falta de datas, a falta de calendário, é, falta de investimento, né? Porque a grande maioria passa uma necessidade muito grande. A grande maioria. Eu te digo que mais de 90%, É sem verdade. medo de errar. É verdade. Tu sabe que agora também, dentro desse pacote aí que está para vir, né? Eles vão aumentar aí os números de clubes na Série C, na Série D. Eles vão fazer um amontoado de coisas, né, para ver se os clubes conseguem sobreviver, né? Mas É, olha, mas a grande maioria não tem condições nem de se deslocar, não, Cacau. pois é, Um, cam- isso um aí. campeonato da Série C abrange todas as regiões. Então, tu tem um gasto gigantesco É, dentro disso. o da Série D também, né? O da Série Sim, D, sim, mesmo sim. que são viagens que desgastam, né? Daqui a pouco tu sai do sul, tu atravessa o Brasil, vai jogar lá no norte e aí? Difícil. Como jogador, aí nós temos na parte de jogador. Sim. É, o maior desafio da tua carreira, qual é que tu acha que foi? Como jogador. Como jogador, É, como jogador, o Cacau, existia uma expectativa muito grande em cima de mim devido ao ser filho do meu pai, né? Do Oscar. Então, a grande maioria me chamava de Oscarzinho e se criou essa expectativa do que eu poderia ser. Mas nesse aspecto eu tive uma tranquilidade muito grande na criação, que ele me deixou muito à vontade. Então, eu segui a minha carreira, o meu maior desafio foi justamente sair de casa, que é difícil, né, ô Cacau? E aí tu tem que fazer por onde? verdade. E eu acredito que dei uma sequência até razoável, digamos assim, porque acabei jogando 18 anos como profissional, então não posso me queixar, Magro. Encontrei dificuldades, lógico, porque não é uma maravilha, né, Magrão? Tu sabe muito melhor que eu. Não faço. Porque tem a parte boa, mas tem. Para chegar nessa parte boa é muito difícil. É verdade. E não é saudosismo, Cacau. Mas eu acredito que na minha época, e na tua mais ainda, era difícil tu chegar numa equipe grande e te manter.
porque a qualidade, na minha maneira de ver, o futebol hoje era bem maior. Então, o cara para jogar, só para estar numa equipe, tinha que ter uma condição muito boa. Tu sabe que tu falou umas palavras aí que em todo bate-papo que a gente tem aqui no canal com o pessoal que vive futebol, eu sempre falo a mesma coisa e tu falou isso aí justamente agora. O futebol tem o lado bom e o lado ruim, né? E eu trabalhei muito tempo em categoria de base e eu sempre falava para o pessoal da base, a gente tem que falar para o menino mais das coisas ruins do que das coisas boas. Porque as coisas boas, se eles vingar, vão vir ao natural. E as coisas ruins, eles têm que saber, para eles não entrar e não deixar que essas coisas ruins atrapalhem a carreira dele, né? Então, se joga, se dá muita bala no início, né? E às vezes, quando chega a coisa ruim, o menino não está preparado, né? Eu não digo menino, diversos atletas por aí, né? O Cacau, eu trabalhei com vários treinadores, tá? Inclusive contigo também. E o Muricy, eu trabalhei com o Muricy no Santos. O Muricy tem uma frase com ele que eu acho que é perfeita. Porque, assim, o que eu vejo hoje? Hoje eu vejo, assim, na categoria de base há uma cobrança tão grande, e uma expectativa tão grande de diretor, de familiar, de empresário, certo? Que quando esse garoto sobe ao profissional, que é o objetivo de todos, né? Certo? Ele vem cheio de defeito, cheio de defeito. Entendeu? Então, assim, ó, tu tem que reeducar um garoto desse. E é difícil, Cacau, até porque a pressão num clube, vamos lá, que nem Santos, que nem Grêmio, ele é muito grande, muito grande. Então, assim, o que deveria ter sido feito lá atrás, tu tem que refazer, e daqui a pouco tu não tem tempo de fazer isso. Não, não tem tempo. Tu não tem, tu Não não tem tem. tempo. Tu não É, tem, e outra coisa, é muito menino mal educado, mas é muito, muito garoto mal educado. E puxa vida. Aí, por favor, eu acho que isso aí é uma condição básica, né? Um mínimo de respeito, de educação, de determinação, isso aí tem que ter. E é, não, tem, eles tem, vêm tem, cheio, tem muitos que estão iniciando que já acham que já sabem tudo, né? já sabe tudo, não aceita uma cobrança, não aceita um conselho, não, 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 vou falar com o meu empresário. É mesmo. A primeira coisa é em tudo que é lugar. Ô, Gringo, aí o Goiás foi teu último clube que tu falou, né? Foi o Itumbiara, na realidade, o Itumbiara. Magrão. Recebi dois Itumbiara. papagaios que não falaram até hoje. Aí do Itumbiara a carreira parou, aí foi uma transição para Isso. treinador de goleiro, Olha, né? eu lá no Itumbiara eu peguei Marcelo Veiga, eu peguei Norton, eu peguei o Toto, centroavante, aquele que da tua época, o Tato, ponta direita. Então, assim, o Balu, lateral esquerdo, reuniram um bando de maluco lá, era ano político, e não nos pagaram. Não nos pagaram. Voltei para casa, falei com o pai estava ali na marcenaria. Eu digo, tia, encerrei. Ele, não, mas pensa bem, ainda dá para tu jogar. Eu digo, tia, não dá mais, não dá mais. Encheu o saco. Vou fazer outra coisa. Bom, aí o Marcelo me ligou, Marcelo Veiga, faleceu agora, né? O lateral esquerdo, lembra dele? Não. E jogou no Inter, jogou no Bragantino. Pô, Oscar, assumiu o Taubaté aqui, precisava de um goleiro experiente. Pá, pensei em ti, vem para cá me ajudar, não sei o quê. Ali que eu encerrei, eu digo, Marcelo, eu vou te dar uma notícia, meu. Eu acabei de encerrar minha carreira, não quero mais. Porra, mas me ajuda nesse momento, assim, eu digo, não, encerrei. E ali eu comecei a fazer uns leilões aqui com a minha mulher, né, o Magrão, que ela é leiloeira oficial. Comecei a fazer uns leilões e aí me surgiu um convite para ser treinador de goleiro nesse meio tempo. E eu digo, puxa vida, o que eu vou fazer? Pensei, conversei com ela, conversei com meu pai, e eu digo, tchê, vou fazer o que eu achava de ruim, eu não vou fazer com os outros, entendeu? Então, na minha cabeça, eu digo, vou tentar
criar uma metodologia, um sistema de treinamento e vamos ver o que dá. Tchê, Magrão, desse vamos ver o que dá, eu vou te dizer, foi 25 anos. Que coisa. Foi 99 até janeiro desse ano. E O primeiro clube qual foi? Treinador de foi aqui no goleiro. Brasil de Pelotas, No foi o Brasil de Silva que Pelotas. me convidou. O Silva. Silva, Eugênio Carlos Silva. Lembra dele? Ah, grande Silva, grande Silva. Fui padrinho de casamento dele na época. E ele me disse, tchê, gringo, vamos ali. Eu digo, Baden, eu não vou. E aí ele, vamos, tchê, fui. O Silva acabou indo embora. Chegou o Hélio, de treinador também. E ficou 3 ou 4 jogos, surgiu uma proposta para ele ir para a Arábia Saudita. E ele me pergunta, Oscar, tu vai? Eu digo, vou, se for boa coisa, eu vou. E na época os contratos vinham por fax, o Cacau. E era difícil uma pessoa ter fax, né? Te lembra, né? Eu estou te falando do ano 99 aí. E o meu sogro, como era leiloeiro, ele tinha um... Então os contratos foram todos lá para casa do meu sogro. Que espetáculo, cara. E o Hélio dizia assim, não conta para ninguém quanto que eu vou ganhar. Eu digo, não, fica tranquilo. Aí acabei indo para a Arábia Saudita e voltei aqui para o Brasil de Pelotas. Voltei porque o Brasil tinha uma dívida comigo e eu digo... E aí o Amaury Kinevich, que era da nossa época, te lembra? Naquele ano de 83, assumiu aqui. Oscar, me ajuda, não sei o quê. Eu digo, Amaury, estão me devendo, não vou. Bom, fizemos um acordo, o Brasil me pagava a dívida e encaixava no salário. Acabei retornando. E aí me surgiu, trabalhei com o Mano Menezes aqui a primeira vez, até inclusive. E aí me surgiu o Grêmio, Magrão. Assim, me surgiu o Grêmio e virou uma bola de neve. Do Grêmio eu fui pro Figueirense, como treinador de goleiro. Depois com o Adilson Batista já, trabalhei 8 anos com ele. Aí nós fomos para o Japão, 2 anos. Retornei, nós fomos para o Cruzeiro de Belo Horizonte, eu fiquei 3 anos. O Adilson acabou saindo, eu fui para o Atlético Mineiro, fiquei 1 ano. Do Atlético Mineiro eu fui para o Santos, fiquei 3 anos e meio. Do Santos eu fui para o Palmeiras, fiquei 6 anos e meio. Do Palmeiras eu conheci o Carille, certo? Eu acabei saindo do Palmeiras, naquela época da pandemia, conheci o Carille, e ele me convidou para ir para a Arábia Saudita. Fiquei 2 anos. Ele retornou para o Brasil, foi para o Santos, fiquei mais 1 ano e pouco lá, e agora estou em casa aqui, quietinho. Dando... Agora tá cuidando das coisas aí de Laranjal. Não, mas logo, Estou se Deus aqui quiser. mexendo com as antiguidades do pai, Não, mas tu tem que... fazendo umas avaliações. Tinha tá no sangue, entendeu? Então, eu acho que, na realidade, eu sou ele ontem, entendeu? Não, mas É. logo, se Deus quiser, vai voltar ao trabalho. Pô, ainda tem bastante filme para queimar. Não, Tem que... Magrão, não. Fiz 64 agora, para com isso. Tá Tá bom. louco. Temos bem, Bora. temos bem. A pergunta que eu vou te fazer aqui, Ah, tu responde se tu quiser, né? Porque eu sei sim. mais ou menos como funciona. De todas essas experiências de treinador de goleiro nos clubes que tu passou, Arábia, Palmeiras, Cruzeiro, qual é os melhores goleiros que tu tirou assim, como profissional, como gente do dia a dia do trabalho? Que algum te marcou? Me marcaram, vários goleiros me marcaram, entendeu? Agora, por exemplo, eu tive essa última passagem do Palmeiras. Bom, vamos lá. Cruzeiro, Fábio, está jogando com 45 até hoje. Até hoje. É um absurdo o potencial desse rapaz, certo? Ele só começou a se cuidar muito tarde, na minha maneira de ver. Mas como goleiro, assim, acima da média. Totalmente goleiro seguro, ágil, forte, líder. Bom, aí eu tive uma passagem para o Palmeiras que foi muito interessante. Eu cheguei lá, estava o Fernando Praz, né? Já experiente, titularíssimo.
e tinham mais 5 goleiros lá. O Dorival Júnior era o treinador. Aí nós estamos no hotel e ele me diz assim: Oscar, eu contratei mais um goleiro. Eu digo: Dorival, tem 6 goleiros comprados. Contratou o Jailson. Eu digo: e quem é o Jailson? Certo? E ele: não, goleiro do Ceará. Eu digo: goleiro do Ceará? E o Palmeiras estava para isso. Foi em 2014. O Palmeiras estava para cair. Eu digo: tá bem. Eu cheguei lá, eu, em vez de 6, tinha 7 goleiros. Quase arrebentei meus 2 joelhos. E o Palmeiras acabou não caindo naquele ano, né? E veio o ano de 2015, foi quando inauguraram a Arena, inaugurou em 2014. Em 2015 veio o primeiro título, que o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, sendo o Prazo destaque. Não só porque fez o pênalti decisivo, né? Mas porque fez jogos fantásticos e em decisões por pênaltis. Antes da final já havia feito, defendido várias vezes em cobranças decisivas. Passado isso, Magro, o Praça ele foi convocado com 33, 34 anos para uma seleção olímpica. Isso me marcou bastante, certo? Porque mesmo com uma idade avançada, o treinador de goleiro da seleção olímpica era o Rogério Maia, ele me ligou. Os caras, estou pensando em convocar o Praz. Até porque o Praz sempre foi decisivo nessas cobranças de penalidade, defendendo, fazendo a função de goleiro, não de batedor. E eu digo: mas eu acho que ele está pronto, cara, ele está numa fase muito boa. Acabou o quê? O Praz tendo uma refratura no cotovelo. Cotovelo. E, na época, o Palmeiras aventou em contratar, colocou a possibilidade de contratar um outro goleiro. Eu digo: não, gente, parem um pouquinho, vamos dar uma chance para o Jailson. Ah, não, mas não sei o quê, vamos, o Palmeiras é um clube... Eu digo: não, mas parem um pouquinho, esse rapaz está treinando aqui, vamos deixar ele treinar. Vamos deixar ele treinar. Magrão, primeiro jogo do Jailson foi contra o Vitória, no Allianz. Na semana que antecedeu o jogo, eu digo: já, tu vai jogar assim, assim, não vamos fazer nada diferente, só tu te cuida mais e vamos fazer aquela sintonia fina, como eu digo, tá? Vamos dar só aquele upgrade para que tu faça a tua estreia aqui. Magrão, no dia do jogo, ele subiu, aqueceu, aquela coisa toda, voltou, e ele me chama de pai até hoje. Se tu quiser, eu te passo o contato dele, ele vai te contar a mesma história. E ele me diz assim: ô pai, tá me dando uma dorzinha na barriga. Eu digo: o teu rabo. Vou botar. Pode falar, né? Eu digo: o teu rabo. Na hora do jogo, eu digo: o teu rabo, tu vai tomar no teu rabo, tu vai pro jogar aí de uma vez. Bom, ele tava branco. Bom, Magrão, para resumir, ele entrou, foi o melhor em campo e depois sem perder. Sem perder. O Palmeiras foi campeão brasileiro. O Jailson foi bola de prata, foi destaque, ganhou tudo quanto foi troféu, seleção do campeonato. Então foi um goleiro assim que chegou sem destaque nenhum nos clubes que tinham passado e virou o Jailson da massa. Pô, que Passado legal. isso, eu indiquei o Everton, que é o goleiro do Palmeiras hoje. Bom, aqueles italianos quase me mataram lá em São Paulo. Havia uma ideia já de reformular o plantel, de renovar o plantel. Ah, tão louco, vão contratar esse goleiro, não sei o quê. Bom, o Everton chegou muito abaixo do nível dos que estavam lá, do Jailson e o Praça. E aí aventou a possibilidade de ir embora. Me pediu: Oscar, eu acho que eu vou pedir para ir embora. Eu digo: tá bem. Se tu queres ir embora, não tem problema nenhum, é um direito que tu tens. Eu não vou falar com a direção para tu ir embora. Até porque eu fui quem deu o aval para a tua contratação. Mas tu sabe o que tu faz, entendeu? Se tu quiser ir embora, não tem problema. No outro dia ele me chamou e disse: não, pensei bem, conversei com minha esposa, eu vou permanecer aqui. E digo: então, tu te prepara e aguarda a tua oportunidade. Numa excursão, era o Roger Machado, o treinador, já. Nosso Roger, que estava até semana passada no Inter. Nós estávamos numa excursão, Panamá e Costa Rica, o Magrão.
E eu digo, Roger, eu acho que está na hora de nós botarmos o Everton. E ele, pô, Oscar, tu acha? Eu digo, e tu também. Porque tu, tu avalizou a contratação dele. Bom, colocamos o Everton, tomamos uma vaia absurda. 2018, o Roger acabou saindo depois de uma final do Campeonato Paulista e o Everton acabou sendo o goleiro campeão brasileiro em 2018. Então, assim, ó, nessa passagem pelo Palmeiras, foram 3 campeonatos brasileiros, digamos assim, diferentes, com 3 goleiros diferentes. Então, isso me marcou, porque eu acho que entra na minha teoria que o atleta tem que estar preparado, porque a gente não sabe quando vai surgir a Ah, oportunidade. verdade. Certo? Ó, tu pega o teu caso, tu pega um castilhano meio louco, que nem era meu pai, era chamado de louco, que eu acho que de louco ele não tinha nada. Tinha um time experiência e mesclou. E tinha mais alguns outros garotos aqui do Brasil na época. Então, se não tiver isso, não adianta nada. Mas se tu não conseguir passar para o teu atleta essa confiança, ele acreditar em ti, que a oportunidade vai surgir, ele tem que estar preparado, não adianta nada, Magrão. É verdade, é verdade. Pô, que baita história. Eu gosto muito de todos os goleiros que tu falou ali, pá, tiro o chapéu. Os 3 marcaram realmente. É. Ó, tu pega o Ele, Santos, quando eu tive no Santos, era o Adilson, que acabou sendo mandado embora, assumiu o Muricy Ramalho. E numa reunião no Santos, os goleiros eram o Rafael Cabral, que era o mais novo, era o Aranha, era o Vladimir e tinha um outro menino ali no Santos. Nós tivemos uma reunião, porque o Santos estava na Libertadores, né? Tinha sido campeão da Copa do Brasil no ano anterior. E na reunião, pô, Oscar, qual é o goleiro que nós vamos colocar? Eu digo, na minha opinião, tem que jogar o Rafael Cabral. Aí, os diretores, todos na mesa, estava o Muricy. Ah, mas é muito novo, é inexperiente, não tem essa bagagem para participar de um campeonato como esse, com uma camisa como o Santos. Eu digo, então por que ele tá no Santos? Certo? E o Muricy me deixando falar. Digo, então vou dizer um negócio para vocês. O Rafael Cabral não está melhor que os outros, ele está muito melhor que os outros. Agora, se ele vai suportar a pressão ou não, eu, o treinador e vocês todos só vão saber se ele jogar, certo? Tá. E o Muricy dizia assim, na reunião, nunca me esqueço, vai jogar o que o Oscar disser que vai jogar. Então, ele me avalizou, então, tu fica tranquilo em relação a isso. Mas aí tu cria uma expectativa, certo? De como é que esse atleta mais novo vai reagir. Mas tu tem que passar a confiança para ele. Ele também está na expectativa. Eu também já fui atleta, tu já foi novo. Então, se o atleta não sentir aquela cosquinha na barriga, certo? Certo? Não pode se cagar, né, Magrão? Aí não adianta nada. Mas se não sentir aquela cosquinha, aquela ansiedade que dá antes do jogo, na minha opinião, ele está fora. Está fora. Conclusão, Magrão. O Rafael Cabral acabou sendo até hoje o goleiro mais jovem a ter ganho uma Libertadores, tu acredita? E o pessoal não queria. Aí, depois disso, veio a Roma para contratar o Minto, veio o Napoli querendo contratar o Rafael Cabral. E eles me chamaram, ó, Oscar, tem uma proposta assim, assim, não me lembro quanto era a quantia. E eles querem o Rafael Cabral, o que tu acha? Eu digo, eu acho que o cavalo passa uma encilhada uma vez e tem que montar. Ah, mas e como é que nós vamos ficar se nós vendermos o Rafael Cabral? Eu digo, mas vocês não queriam que ele jogasse? é verdade. E veio outra proposta, depois que foi a Roma, né? E eles me chamaram novamente. Os caras, o que tu acha? Eu digo, o cavalo está passando encilhado a segunda vez. Eu acho que não vai passar a terceira. Foi quando acabaram vendendo o menino, entendeu? E acabou Que fazendo a carreira dele lá na Europa, Itália, Inglaterra. E é um menino muito bom e mereceu a oportunidade e deu conta do recado. Estava preparado, mano.
Que bom. Já que a gente tocou aí no último assunto aí, foi o Santos, eu quero te mostrar um negócio que eu guardo com muito carinho e você que me deu de presente. Lembra Ah, dessa que legal, camisa Magno. aqui, ó? Essa camisa aqui, ela Ah, que tá assim. bacana. Você me deu de presente lá em Porto Alegre, quando o Santos foi jogar lá em Porto Alegre, eu fui te visitar no hotel. Sim, Aí ela tem a assinatura aqui, ó. O amigo Cacau, um abraço do Neymar. sim. E é o amigo Cacau, um abraço. Paulo Henrique Ganso. Essa camisa eu Porra. tenho até hoje. Essa dupla me Ah, deu, essa é dupla me essa. deu bastante alegria. Não, e tu sabe que eu achei muito legal, cara, o contato que eu tive com eles na época. Pô, a educação, assim. Ah, os meninos do bem, Eu o estava Cacau. conversando assim comigo como se já me conhecesse há bastante tempo. Pô, achei muito legal. Torço É, pelos dois até hoje. Nunca mais tive contato com eles depois daquela vez. tia, Mas eu torço pelos dois até hoje por causa daquele dia, cara. Foi muito tu sabe legal. que eu reencontrei o Neymar o ano passado. Aquela história que ele ia retornar, aquela coisa toda. Eu digo, poxa, o tempo passou, né? Esse menino ganhou o mundo, chegou num status aí de ídolo mundial. Fiquei quieto na minha. Pouquíssima gente sabe, mas o Neymar me deu a bicicleta dele antes de ir embora para o Barcelona. E tá aqui na minha garagem, tá? E, e daqui a pouco ele me olha e diz assim: Tio, como é que tu tá? Me chama de tio, né? Essa molecada tudo folgada pra caramba, é tio pra lá, tio. Nunca tive tanto sobrinho na minha vida. E, e ele diz assim: Tu tá com a minha bicicleta ainda? Olha só. Eu digo: Tô, tu quer ela de volta, não tem problema. Ele, não, continua guardando ela pra mim. Quer dizer, então eu achei que ele não ia lembrar de mim, e ele lembrava até da bicicleta que ele tinha me dado. Talvez ele lembrasse mais da bicicleta do que de mim, até. É verdade. Ah, que legal. Mas é Oscar, bacana, é uma Oscar, molecada muito boa que na época, assim, super saudável e um time absurdo, né, o Cacau? é verdade. Cacau, aquele time do Santos participou de 8 finais. 8 finais. Ele ganhou 6, certo? Aquele time do Santos nós só perdemos o tetracampeonato paulista, que eu fiquei puto, que nem o Pelé tinha, e o Mundial para o Barcelona, lá, no Japão. Ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, ganhou o tricampeonato paulista e a Recopa. Então, time fantástico, Ah, tá louco. fantástico. Pegou os Rodinho, meninos tudo não, voando. o Neymar, na época, Cacau, aquele gol antológico contra o Flamengo, né? Depois um com o Inter, de Bromantino, ele dizia, ó, pode gastar o bicho que hoje eu tô enfesado. Hoje eles vão ter que me pegar. Eu vou, Então eu guardo com carinho a recordação desses meninos que na época ainda tinham aquela inocência, digamos assim, né, Cacau? Aquela coisa do jovem, do querer mais. Então, quando me falam alguma coisa, eu digo, eu não posso falar nada dele, nada. Eu só tive alegria, só tive. E, assim, demonstrações de carinho e de, de menino do bem, entendeu? De coração bom. que legal, cara. Que bom. Mas que bom que tu Oscar, guardou com a camiseta. não, Que não, legal. tem, guardado até hoje e lembrei da oportunidade. E tu sabe que o Neymar, o sub-10 do Santos, a gente estava participando, eu estava com o Grêmio em Saudade, na Copa Saudade, em Santa Catarina, e o Santos estava junto. E aí teve um jogo do Santos que tinha um menino lá que estava nos chamando a atenção do Santos, né? A gente falou, pô, que moleque bom, não sei como é o nome do moleque, nem sei se ele vingou. Aí o Coutinho, na época, estava lá. Sim, Coutinho, sim, o grande sim. amigo do Pelé. Pô, Aí, tá louco. a gente conversando com o Coutinho sobre esse menino aí do Santos na época, né? E o Coutinho falou: não, esse aí é bom, mas o bom eu vou botar daqui a pouco, porque a gente trouxe ele só para ele ir adquirindo experiência. E era o Neymar, meu. Tu vê Imagina, só, já era. bem magrinho, pequenininho, Bem magrinho, bem magrinho. O Coutinho falou: Tinha- não, a gente tá trazendo ele só para ele se adaptar ao grupo, mas esse que vai sim. ser o bom. O Coutinho já Mas tinha já, uma. já era acima da mente, acima da mente. Gringo, para nós Hum. encerrar essa belíssima história tua dentro do futebol,
das coisas da bola, das coisas da bola, de tudo isso que a gente conversou até então aqui, o que mais te marcou até hoje, o que mais te marca até hoje das coisas da bola? Qualquer coisa aí relacionado com isso. O que me marca e o que me marcou, Cacau, é esse estar conversando contigo aqui, do mesmo jeito que a gente conversava há 20, 30 anos atrás. Então, são pouquíssimas pessoas que eu mantenho essa convivência. Sempre fui na minha, sempre fui reservado, entendeu? Então, os amigos que eu fiz do futebol, eu mantenho até hoje. Não são muitos, ô Magrão, mas são fiéis, são pessoas que eu ligo a qualquer momento, me atendem, e parece que o tempo não passou. Então, estar conversando contigo hoje aqui, além de lembrança de momentos que marcaram, essa lembrança, esse carinho que tu tem com meu pai, o carinho que eu tenho contigo, porque tu me deu a oportunidade de jogar lá em Santa Cruz também, certo? E a minha carreira como atleta deu uma deslanchada depois disso também, porque eu tive uma sequência grande contigo, fizemos um campeonato razoável, como eu digo, ali no Santa Cruz, muito bom para a condição que nós tínhamos, né? E então isso me marca até hoje, o Magro. O que eu conquistei, é claro que é bom, tu quer ganhar, né? Certo? É o objetivo do atleta e do profissional do futebol é conquistar título, não adianta. Mas eu acho que ele é momentâneo. E a amizade não. A amizade ela fica para sempre. Então isso sempre me marcou no futebol. Pô, muito legal. Agora eu quero que tu, na oportunidade que colocarmos esse vídeo, compartilhe com teus amigos e principalmente com o Oscar Ruth. O Oscar Ruth foi meu treinador no profissional, foi o cara que me profissionalizou no Brasil. Eu fui fazer uma avaliação lá no Brasil, quem me avaliou na época foi o falecido Oswaldo Barbosa, mas realmente o cara que me mandou para o profissional foi o Oscar Modesto Ruth. Hoje o Oscar está com 91 anos, né, Gringo? 91 anos. 91. 91. Impossível, impossível. Continua a mesma Tá, coisa. Continua tava a mesma fazendo coisa. fisioterapia hoje com o Damé. Lembra do Damé, Eduardo Damé? Lembro. Tava fazendo lá hoje em casa. Aí tocamos um violão lá, cantamos umas músicas lá. Tava bem Oscar, digamos assim. Que legal. O Oscar Ruth, só para relembrar uma pequena história, quando eu saí do Brasil, fui para o Grêmio, que foi meu primeiro clube de ponta. Meu pai não era muito ligado no negócio do futebol, pediu para que o Oscar Ruth fosse comigo a Porto Alegre para mim assinar o meu contrato com o Grêmio. Aí fomos eu e o Oscar a Porto Alegre, e se reunimos com o pessoal do Grêmio na época, o seu Verardi e o doutor Irani Santana, na churrascaria Mosquiteiro, do lado do Olímpico. Estávamos nós os quatro na mesa almoçando para a assinatura do meu contrato. E aí, conversa vai, conversa vem, eu meio aéreo, né, com aquela oportunidade que estava surgindo. Louco para assinar o contrato. Louco para assinar o contrato, quando eu ouço o Oscar dizer para o doutor Irani Santana, bem assim, Oscar, não, desse jeito não sai negócio. Pá, quando ele falou não sai negócio, eu gelei. Eu falei, pá, esse castilhano vai me matar. Ele, não sai negócio, eu e o Cacau estamos voltando para Porto Alegre, para Pelotas, no primeiro ano, não sai negócio. O que vocês estão oferecendo para esse guri não sai negócio, eu não vou deixar ele aqui. Aí o doutor Irani Santana e o Berardi falaram, não, é o seguinte, vamos terminar de almoçar e nos encontramos no Olímpico à primeira hora da tarde, às 2 horas. Aí eles levantaram, foram embora, ficou eu e o Oscar na churrascaria Mosquiteiro. E eu não falava nada. E ele olhou para mim e ele viu que eu estava, acho que branco, sei lá. Ele Acho que falou você tinha assim, acabado de casar, né? Não tinha uma história dessa. ele falou assim para mim, Louco guri, para pegar o contrato. guri, te acalma que tu vai assinar com o Grêmio, mas nós temos que dar um susto nele. Eu falei, assustado sou eu, cara. Ele queria dar um susto do Grêmio, vê se pode, cara. Aí ele falou assim para mim, olha só, eles vão te oferecer, na época era 5.000, não sei se era 5.000 cruzeiros, sei lá o que era. E está além da nossa expectativa, mas eu vou bater na tecla Eu para quero nós mais.
para nós pegar mais. Mas se eles nos der 2, tu já vai ficar. Rapaz do céu. Que loucura, cara. Eu me Ele lembro me, dessa história ele me até hoje. conta. Ele É, me conta essa história, tio. Ele me conta essa história. Eu acho é, fantástico isso. foi muito legal. E, Aí e ele me assinamos. disse, e ele me disse que tu disse para ele, apesar de tu não falar muito, né? Tu disse que Oscar, pelo amor de Deus, eu quero assinar o contrato. Calma, calma, rapaz. Eu Calma que disse, tu vai assinar. eu disse para ele, Oscar, eu estou precisando pegar esse contrato. Pô, casei agora. Eu não mandei tu casar, não mandei tu comprar móveis, nada, eu apavorado. Mas no fundo deu tudo certo. Então Que bom, que transmita para bom. ele, com certeza, essa história. Transmito, eu vou mostrar e ele vai adorar te ouvir. Vai adorar ouvir esse carinho que tu tem com ele. Pode ter certeza que é recíproco, E se, recíproco, Magrão. e se Deus quiser, Deus vai querer. A primeira oportunidade que eu for a Pelotas, eu vou aí fazer uma visita para ele, Vamos sim, vamos dar umas porque risadas juntos lá. dar uma risada junto, dar um abraço pessoalmente nele, que foi um cara que eu tenho uma gratidão muito grande e tenho ele no meu coração. Ele me ajudou muito nessa carreira que eu estou compartilhando hoje no canal Coisas da Bola. Gringo, obrigado por ter aceito o convite. Vai curtir o teu Laranjal aí. Eu é que Tá? te Dá um agradeço, tá abraço bom? em todo Tá? mundo. Muito feliz em falar contigo, te reencontrar aqui, tá? E quando aparecer em Pelotas, vamos lá dar umas risadas com o velho junto. Vamos. Relembrar essas histórias aí que são reais, verídicas e que que É nos dão verdade. esse caminho aí, essa vontade de seguir em frente. Beleza, esse foi meu querido amigo Oscar, goleiro, que eu estou prestando, além de conversar com ele, que falou da sua trajetória no futebol, um dos grandes profissionais da bola, como goleiro, como treinador de goleiro, grande, ganhou quase tudo, trabalhou com os grandes goleiros do futebol brasileiro, e eu, entrevistando o Oscar, presto a minha homenagem com gratidão ao pai do Oscar, Oscar Ruth, meu primeiro treinador profissional na minha carreira dentro do futebol. Amigos, ficamos por aqui. Logo, logo teremos mais vídeos. Se inscrevam no canal, compartilhe com os amigos. E logo, logo vem aí a primeira live do canal Coisas da Bola. Valeu, gringo! Abraço, fica com Deus. Abraço, obrigado mais uma vez. Fica com Deus aí. Tchau.